Sobre ele a Bíblia diz em Lucas 8,35, quando a população chegou perto de Jesus, viram o homem de quem haviam saído os espíritos malignos e ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em seu perfeito juízo. Irmãos, que coisa linda é o que Jesus faz. E eu separei 10 lições sobre o endemoniado de Gadareno. Leia a passagem que está escrita lá em Marcos, capítulo de número 5, e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Então, sem perda de tempo, nós vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: nada impede Jesus de chegar do outro lado. Irmãos, o objetivo de Jesus era chegar do outro lado, mas uma tempestade estranha, e eu digo estranha, sabe por quê? Porque aquela tempestade, Jesus não mandou aquela tempestade se acalmar, mas em Marcos, capítulo de número 4, 39, diz que Jesus repreendeu aquela tempestade. Então, por aí, se Jesus repreende, é porque aquela tempestade era uma ação maligna, justamente para impedir Jesus de chegar ao seu destino e libertar o Gadareno. E eu aprendo que com Jesus nós também vamos conseguir chegar do outro lado, chegar no nosso destino. Assim como o maligno se levantou para causar impedimento, conosco também não será diferente. Então, somente misture a sua vida com a vida de Jesus. Misture o seu caminho com o caminho de Jesus e não olhe para trás. Siga em frente. Jesus é o caminho que nos faz chegar ao nosso destino. Amém? Então, prossiga. Você precisa chegar do outro lado. Ainda que o maligno se levante, Deus já está de pé. Segunda lição: mudança de endereço. Irmãos, o versículo 3 diz que o homem gadareno tinha sua morada nos sepulcros, ou seja, o endereço dele era o cemitério. E o cemitério, irmãos, não é morada dos vivos, é lugar de quem morreu. Mas quando Jesus entrou na vida dele, o endereço daquele homem mudou. Não era mais o sepulcro, não era mais o cemitério, não era mais morte, mas sim Jesus colocou ele dentro de casa novamente com a sua família. Jesus tem o poder de mudar o seu endereço. Seu endereço não é o pecado, seu endereço não é o vício, seu endereço não é numa vida longe de Deus. Teu endereço é dentro do terreno do Espírito Santo e da vontade de Deus para a sua vida. Seu endereço é ao lado de Jesus. Receba nessa hora a unção daquele que tem o poder de mudar o seu endereço espiritual. Ou talvez você esteja pensando que o seu endereço é no campo da tristeza, no campo da angústia, do desânimo, mas saiba que Jesus tem o poder de te arrebatar desse endereço indesejado e te plantar no território do Espírito Santo. Terceira lição: nossa missão não começa navegando em alto mar, a nossa missão começa dentro de casa. O versículo 18 é lindo, irmãos, porque ele diz que o gadareno, depois de liberto, rogava a Jesus para que Jesus deixasse ele estar viajando com Jesus para cima e para baixo. Mas no versículo 19 diz que Jesus disse assim, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, vai para a tua família e anuncia para eles quão grandes coisas fez o Senhor e como teve misericórdia de ti. O homem, irmãos, depois de curado, queria seguir Jesus, queria entrar dentro do barco com Jesus, seguir viagem em alto mar ao lado do mestre. Mas Jesus disse um não para aquele homem. Sabe por quê?
E Jesus não permitiu que ele entrasse no barco, mas Jesus ordenou que ele fosse para casa, porque o ministério dele começa em casa. Olha só que coisa linda, irmão. Jesus está nos ensinando que a nossa missão primária está dentro da nossa casa. Se não formos bênção dentro da nossa casa, não adianta ser bênção do lado de fora, porque a Bíblia diz que negamos a fé. Amém? O teu maior testemunho é dentro da sua casa, a sua maior missão é dentro da sua casa. A bênção de Deus não começa dentro da igreja na sua vida, a bênção de Deus na tua vida começa dentro da sua, completa aí, dentro da sua casa. Reúna um dia na semana com a sua família e faça um culto familiar com seus familiares, porque a tua bênção começa dentro de casa. Quarta lição, não há ponto final para Jesus. O versículo 3 diz que o gadareno tinha a sua morada nos sepulcros, ou seja, nos cemitérios da cidade. Irmãos, o cemitério aponta, sabe para quê? Para que o cemitério aponta? Ele aponta para um final na vida de alguém. O cemitério, ele aponta para o fim das esperanças, o fim da vida. Mas só que Jesus, quando chegou, ele mudou o endereço daquele homem. Amém? Jesus estava tirando o ponto final que o maligno tinha colocado e estava reescrevendo uma nova história na vida daquele homem, só que agora ao lado de Deus. Receba continuação na sua história ao lado de Jesus. Quem é o maligno, irmãos, para decretar um ponto final na sua vida, na sua família, no seu ministério? Jesus reescreve a sua história independente de como você se encontre agora. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Jesus é o seu novo recomeço toda vez que você precisar. Quinta lição, quando Jesus saiu do barco, o homem saiu do cemitério. Que coisa linda, irmãos. O versículo 2 diz que, assim, e saindo Jesus do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Assim, irmãos, que Jesus saiu do barco, o homem saiu do sepulcro, saiu do cemitério. Com isso, eu aprendo que precisamos sair do barco. Precisamos sair do barco do comodismo, do barco dos braços cruzados. E é quando saímos do barco do conforto que vidas saem dos sepulcros e são libertas pelo poder de Jesus na vida daquele que crê. A Bíblia diz, irmãos, que os discípulos em Atos deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Depois do revestimento de poder, eles deveriam seguir, ser testemunhas tanto na Judéia, Samaria e confins da terra. Não era para ficar dentro do barco de Jerusalém. Não adiantava nada eles receberem virtude do Espírito Santo, mas continuar dentro de Jerusalém. Amém? Ficar dentro do barco. Ei, saia de dentro do barco. Sexta lição, não vá na frente de Jesus. Pega essa visão. O versículo 2 diz que quem saiu do barco primeiro, quando o barco chegou na cidade, foi Jesus. E graças a Deus que não foi nenhum dos discípulos que saíram do barco primeiro, mas foi Jesus que desceu do barco na frente. Sabe por quê? Porque o endemoniado de Gadara, que não podia ser contido por ninguém, poderia acabar com a vida de um dos discípulos, um dos 12 discípulos ou de mais pessoas imediatamente. Mas graças a Deus, Jesus estava na frente. Amém? Há um perigo, irmãos, muito grande quando tomamos a frente de alguma coisa, quando na verdade deveríamos deixar Jesus ir na nossa frente, tomar o controle da situação. Pare de querer resolver as coisas do seu jeito. Pare de querer resolver as coisas do seu modo. A nossa forma de resolver as coisas sem Jesus só complica
tudo. E se você colocou Jesus na frente da sua vida, o maligno não pode te tocar. O maligno não pode operar os propósitos diabólicos dele contra a sua vida. Por isso, jamais deixe de colocar, jamais deixe de pedir que Jesus vá na sua frente. Sétima lição: tudo que é ilegal, o maligno tem acesso. Grave essa palavra na tábua do teu coração. Versículo 13 diz que, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Irmãos, os judeus entendiam pela lei de Moisés que aquela criação de porcos era algo ilegal e impuro. Tudo bem que no território dos gadarenos, a criação de porcos, né? Essa criação de porcos era encarada como algo normal. Mas os judeus entenderam a mensagem da ilegalidade daquela criação de porcos. Por isso que o maligno entrou naquilo que era ilegal, porque tudo aquilo que é ilegal, o maligno tem acesso. Amém? Essa é a mensagem. Então, cuidado com essa ilegalidade. Não aceite nada que é ilegal na sua casa, não aceite nada ilegal no seu ministério, nada ilegal na sua vida. Isso não te dá crescimento, isso não é de Deus. Tudo aquilo que é ilegal, o maligno não precisa nem ser convidado, porque tudo aquilo que é ilegal parte do pai da mentira, e o maligno é o pai da mentira. E outra mensagem aqui, irmãos, sobre essa parte, era legal os povos de Decápolis criar porco, mas para os judeus não era legal, era algo impuro. Então eu entendo que tem coisas que são normais para quem está no mundo. O mundo encara como algo normal, mas para você que é de Jerusalém, da Jerusalém celestial, você sabe que não é legal, não é de Deus. Tudo aquilo que fere, irmãos, os princípios de Deus não dá crescimento, não é legal para a nossa vida. Oitava lição: os porcos caem porque quem possuía os porcos também caiu um dia. O versículo 13 diz, irmãos, que a manada de porcos se precipitou por um despenhadeiro no mar, e a Bíblia diz que eram quase 2.000 porcos e se afogaram no mar. Se precipitou e afogou. Os porcos se precipitaram no mar, meus irmãos, porque quem estava possuindo os porcos também havia sido precipitado do céu. Amém? Uma vida guiada pelo maligno é uma vida de precipícios, uma vida de abismos e de destruição. O maligno jamais vai levar alguém para cima. O maligno sempre leva as pessoas para baixo. Seja possuído por aquele que eleva a sua alma e te leva a lugares altos. O Senhor Jesus, irmãos, é aquele que te tira da lama, lava os seus pés e planta você em cima da rocha, escrevendo o seu nome no livro da vida. Com Jesus ao teu lado, você está sempre rumando para cima. Nona lição, tá pegando aí? Bem, os porcos preferiram morrer do que viverem endemoniados. Olha que coisa interessante, irmãos. Nem os porcos suportaram uma vida possessa, pesada, com jugo pesado do maligno, irmãos. Nem os porcos suportaram uma vida governada pelo maligno. O final de uma vida governada pelo maligno é a morte. Os caminhos que o maligno apresenta são caminhos de morte. E esses caminhos só parecem caminhos direitos, mas no final são precipício. Mas a vida governada por Jesus é uma vida e vida com abundância. Onde Jesus chega, meus irmãos, ele torna aquela pessoa mais do que vencedora. E foi isso, irmãos, que aconteceu com aquele homem. Jesus o tirou do caminho da morte e o
transportou para o caminho da vida. Que contraste, coisa linda, meus irmãos, de uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Os porcos se precipitaram, mas o homem recebeu vida. Amém? 10ª lição: Jesus não precisou deixar 12, ele só precisou de um homem naquela cidade. Quando Jesus saiu daquela cidade, irmãos, ele não permitiu que o gadareno, o ex-endemoniado, seguisse Jesus, justamente porque o plano que Jesus tinha com aquele homem era dentro daquela casa e dentro daquela cidade. Onde o povo viu ele caído, iriam ver ele em pé. Mais uma lição aí dentro, aí, ó, tá vendo? Onde viram ele sendo instrumento na mão do maligno, agora o povo veria ele sendo instrumento nas mãos de Jesus. E Jesus, irmãos, não precisou deixar 12 homens lá, não precisou deixar 20 homens lá, ele só precisou de um discípulo para revolucionar as 10 cidades da região de Decápolis. Ei, você é suficiente. Onde Jesus te colocar, você é suficiente para ser uma bomba do céu, uma dinamite do céu para destruir fortalezas do mal e revolucionar um lugar, uma família e uma vida. Deus é contigo. Deus te abençoe. Recebeu essa palavra? Que Deus continue falando ao seu coração. Por isso que é importante você acompanhar até o final. Amém? Para que você entenda, amém? O livro de uma forma completa. Não tem como entender um livro lendo ele até a metade. Então, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado por sua companhia. Muito obrigado por seus comentários. E eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa aqui. Juntos estamos aqui pelo Rei e pelo Reino. Se Deus tocar no teu coração, compartilhe essa mensagem com alguém. Eu tenho certeza que tem alguém precisando sair do sepulcro.